Na tela da vida, a preguiça se apresenta como a tentação do conforto, sussurrando para evitar esforços, resultando em procrastinação e pouco progresso. Em contrapartida, a paixão é a chama que ilumina a escuridão da inércia. Quando alguém se apaixona pela preguiça, é como afundar em almofadas macias, evitando desafios e tarefas que exigem esforço, adiando tarefas importantes ou esquivando-se de atividades que promovem crescimento. Mas há uma luz de esperança: aceitar o desafio de superar a preguiça e buscar a realização plena. Desde o começo da humanidade, as nossas atitudes em relação à preguiça têm sido moldadas por diversos e complexos fatores culturais, sociais e psicológicos. Falar sobre a preguiça é importante nesse sentido para que a gente possa compreender em que momento nós estamos vivendo. O psicólogo canadense Steven Pinker, no seu livro Os Anjos Bons da Nossa Natureza, ele fala que ao longo da história da vida humana, a luta pela sobrevivência é essa realidade cotidiana das ações que constroem proteção das comunidades primitivas. E a preguiça representava uma ameaça à própria existência dessas comunidades. Em contraponto à ideia de comunidade, o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, explorou na sua obra O Mal-Estar na Civilização a conexão entre a busca do prazer individual e a aversão ao trabalho árduo. E nós estamos vivendo essa ideia de busca do prazer individual e as pessoas entendendo que não precisam mais desse trabalho árduo para conquistar o seu bem-estar. O que eu sinto hoje em dia, com mais frequência, que eu trabalho eu sou formada há 50 anos, eu atravessei uma geração, várias gerações, mas o que eu vejo hoje em dia, principalmente, é essa urgência. As pessoas têm muita pressa e a pressa não te permite se conectar, você tem muita urgência de fazer as coisas, qualquer coisa. O Freud argumentava que numa sociedade cada vez mais regrada, o desejo por essa satisfação imediata podia levar as pessoas a um escapismo, a resistência de tarefas desafiadoras. E isso levava, evidentemente, a uma preguiça individual, e a gente percebe que isso a gente tem vivido. Ao compreender um pouco mais dessas raízes históricas e psicológicas da preguiça, nós podemos lançar a luz sobre os desafios que talvez nós enfrentemos na sociedade, que você enfrente na sociedade. A gente precisa reconhecer alguns padrões de comportamento, que é o primeiro passo para a gente ter uma vida mais realizada e mais proativa, ou buscar essa vida, e que leve a gente a essa ideia de sustentação tanto individual como coletiva. E por isso nós pensamos que cada vez que você é um pouco melhor, cada vez que você sai da média, você contribui com a coletividade, apresentando a ela as suas ações, que são exemplos para que todo mundo possa se inspirar em você. Quando a gente vai tentar compreender o significado que está atrás do comportamento da preguiça, nós temos que entrar numa análise psicológica um pouco mais profunda. E aí a gente se vale um pouco do psicólogo Hal Baumeister, que junto com outros colegas desenvolveu a teoria da autorregulação. E ele discute essa teoria dizendo que a preguiça pode ser vista como um mecanismo de autopreservação para poupar energia quando nós nos sentimos sobrecarregados emocional e mentalmente. A Brené Brown, no seu livro A Coragem de Ser Imperfeito, também dá um presente para a gente na sua pesquisa sobre vulnerabilidade e vergonha, né? Que a gente tem bastante sobre aquilo que a gente está fazendo, querendo ser perfeito, né? A gente buscando ser perfeito, que de alguma forma isso alimenta uma certa procrastinação e um medo do fracasso para que a gente não fique exposto, né? Para que a exposição não nos deixe envergonhados e vulneráveis. Isso faz com que a gente se apegue um pouco a essa preguiça como uma forma de autoproteção emocional. A gente não vai muito além, ao não ir muito além, a gente também se protege um pouco, e aí ficar no meio, ficar na média, ficar escondido vai ajudar a pessoa a ter essa proteção, né? A paixão pela preguiça se refere a essa atitude de entender que a preguiça de alguma forma é percebida como boa,
As pessoas olham e falam assim, é bom a gente ficar aqui, né? Essa preguiça é legal, então a gente adota um mecanismo de pouca iniciativa, de pouco esforço para a gente realizar a nossa vida, e essa ideia de que tudo pode acontecer, as coisas vão chegar para você sem a sua interferência e que isso é bom. Então as pessoas pensam nisso como uma vantagem, né? Pensam em não se dedicar, em não ir além, como algo natural, como algo assim, vai vir para mim e daí está tudo resolvido, né? Com certeza, em geral, não nos damos conta. Ela é multiforme, ela se manifesta de muitas maneiras. Ela é sempre uma energia, uma força de repulsão em relação ao nosso sonho. Se o seu sonho é ser um escritor, você quererá estar em todos os lugares do universo, menos diante do seu computador para escrever. Então vai criar 1000 argumentos, 1000 desculpas, vai ter como se fosse aquela força na boca do estômago que te empurra para trás, que não te deixa sentar e fazer o seu trabalho. Isso se manifesta às vezes como procrastinação, às vezes como problemas, confusões familiares, às vezes como uma tendência nossa a nos envolvermos também em situações problemáticas. Enfim, criamos 1000 rotas de fuga para não estarmos onde devemos estar, fazendo aquilo que se espera de nós. Então a gente deixa de escrever e vai na inteligência artificial e pede para que ela escreva o texto. A gente também não se exercita, né? Compra aqueles aparelhos passivos que no final das contas levam você a achar que você vai ficar com os músculos fortes, né? Te vendem essa ideia, né? Você não muda a sua dieta, você não se esforça para comer melhor, você toma pílulas para emagrecer. Então esses recados de que mesmo a gente sendo meio preguiçoso, né? Você sendo meio preguiçoso, você pode chegar onde você deseja. Deixar de se apaixonar pela preguiça e adotar uma ação em busca de ser todo dia um pouco melhor, a gente ter hábitos um pouco mais saudáveis, a gente cuidar da gente mesmo para a gente ser melhor, para ser acima da média, pode impactar na sua vida e influenciar a outras pessoas que estão ao redor a serem melhores, inclusive quando você também é melhor. A preguiça pode ser uma manifestação de resistência, ou seja, às vezes é uma preguiça seletiva, não é? Onde temos tendência a fazer as coisas com muita facilidade, menos aquela que deveríamos fazer, menos o nosso sonho. Pressfield diz que a resistência é como uma bússola, ela aponta exatamente na direção dos nossos sonhos. Ela te permite fazer qualquer coisa, menos aquilo. Portanto, quando você desvenda o significado mais profundo da paixão pela preguiça, é essencial você identificar as barreiras que te levam a acreditar que você não precisa fazer nada para buscar a sua evolução e, ao enfrentá-las, conquistar a evolução, produtividade e realização para que você possa ser melhor. A gente cai numa armadilha dessa paixão pela preguiça, da gente ficar no mesmo lugar e achar que vai obter resultados diferentes, da gente deixar a rédea da vida da gente nas mãos do acaso. E a gente então não percebe como a gente pode ter outros hábitos, a gente fica paralisado, incapaz de evoluir, de nos construir, sustentar como sociedade, enquanto também nós somos melhores. Porque enquanto nós somos melhores, a sociedade é melhor. Enquanto nós somos pessoas que ficamos passivos, vamos ficar no mesmo lugar, a sociedade vai ficar no mesmo lugar. Os mecanismos de recompensa cerebral que formam, né, os nossos hábitos são fundamentais e fazem com que a gente repita as coisas para a gente conservar a energia. O Charles Duhigg, no seu livro O Poder do Hábito, ele fala um pouco desses estudos que explicam como é que o nosso cérebro busca recompensas e faz a gente se apegar a rotinas, mesmo que elas sejam um pouco benéficas. Porque para que mudar? Para que se esforçar? Para que crescer ou ser melhor? Se eu ficar fazendo esse hábito, tudo vai resolver e eu vou obter o que eu quero, mesmo eu não tendo a minha presença no sentido de crescimento, no sentido de evolução. Então isso é algo para se pensar com muito cuidado, né? De uma certa forma, a pandemia trouxe uma revolução nos nossos hábitos, né? Quando se trata de coisas ruins. Então a gente levanta, fica de pijama, trabalha de pijama, não se arruma, e aí a gente passa horas na frente do computador e às vezes sai do computador e vai para as redes sociais, a gente sai das redes sociais, vai para a TV e fica maratonando uma série para descansar. Porque antes você tinha um caminho para percorrer, você tinha um horário
teórico ou não, você podia respeitar esse horário ou não, mas existia um horário que era, você parava para almoçar. Com a pandemia, você começou a trabalhar em casa, o mundo invadiu tua casa. E eu acho que precisou de muita habilidade e a maioria das pessoas não conseguiu entender direito o que era trabalho mesmo, já que eu estou em casa com meu filhinho brincando no meu pé, eu continuo trabalhando e eu acho que isso piorou muito a vida das pessoas. Porque ainda hoje eu vejo algumas pessoas, elas acordam de manhã, só troca a blusa, né? O que aparece na televisão, na câmera, e começam a trabalhar. Quando quer comer, desliga um pouco a câmera e depois continuam trabalhando. Que horror! Parecia ótimo a gente trabalhar e relaxar e ficar em casa, mas de alguma forma a gente não trouxe hábitos saudáveis para essa transição. Com essa história de ter o escritório dentro de casa, as telas viraram as nossas amigas, mas também as nossas inimigas. A gente passa demais tempo na frente das telas, e aí a gente conversa pouco, a gente se exercita pouco, a nossa postura é ruim, o nosso sono também fica atrapalhado, porque a gente está com a luz ainda vibrante dentro do nosso cérebro, a gente demora para dormir, acorda cansado. Então tem bastante coisa que veio junto com essa rotina que não é tão legal. E essa linha entre trabalho e descanso, ela desapareceu, né? Então a gente entender que a gente, quando faz um ciclo de esforço, precisa de uma recuperação, precisa de um entendimento de que você precisa realmente descansar, é fundamental. A gente acaba então trabalhando muito e adiando às vezes coisas importantes, como cuidar de si mesmo, comer melhor, fazer uma caminhada. A gente está em casa, a gente pensa que a gente vai poder fazer isso depois, mas a gente nunca faz, né? Então essa motivação para a gente evoluir, para a gente se acalmar, para a gente cuidar da gente mesmo, parece que foi impactada de uma maneira muito grande. A gente fica repetindo esses hábitos não saudáveis e assim fica difícil da gente assumir a nossa própria evolução, porque a gente então não tem tempo mais, e o tempo não é escolhido por nós, no sentido do que você vai fazer e o que realmente importa para você, o que realmente vai fazer diferença para o seu crescimento. A gente está com preguiça de pensar como a gente pode reinventar a nossa própria organização. Que inclusive eu posso entender até que esse trabalho repetitivo, absurdo, de você trabalhar o dia inteiro, chegar em casa esgotado, acordar de noite, de manhã cedo e voltar a trabalhar, é uma forma de preguiça. Que o conforto da nossa casa é irresistível quando se trata do trânsito, você ficar horas no trânsito, você ficar preso dentro de uma condução, é um negócio que é terrível. Realmente fazer um home office, às vezes estar em casa é bom, mas você precisa encontrar o equilíbrio entre você ter um relaxamento e uma produtividade. Isso é um grande desafio para o tempo presente. As pessoas realmente estão bastante cansadas, né? Às vezes você sentia um pouco daquele cansaço mental ali, né, te atormentando e olhar e falar assim, será que vai dar, será que não vai? Eu desisto ou não? Eu paro ou não? Mas lá no meu interior eu falava assim, não, eu vou, eu quero. Eu sei que se eu continuar as coisas vão acontecer. E é claro que se você está sobrecarregado, cansado, você precisa descansar. Isso não tem a ver com preguiça. Por outro lado, você pensar em sair disso, adotar uma rotina melhor, novos hábitos, escolher se manter em uma evolução, é fundamental. É importante a gente reconhecer como a repetição pode nos aprisionar em uma zona de conforto que nos impede de crescer e prosperar. Então eu levanto, eu vou para frente do computador, eu fico na tela, eu respondo uma reunião atrás da outra, eu faço alguma coisa e daqui a pouco eu estou o dia inteiro, daqui a pouco eu estou cansado, daqui a pouco eu não consigo, eu falo assim, eu estou com preguiça de descer, eu não vou caminhar, aí eu vou comer, eu pego a primeira coisa pronta que tem e aí a pessoa engorda demais porque está nessa rotina ruim. E aí quando ela está com paixão pela preguiça, ela quer emagrecer, ela toma uma pílula. Então a gente está confundindo o cansaço com a preguiça. Eu não posso dizer que o cansaço não me deixa caminhar ou mudar a dieta, e sim a preguiça de não mudar os meus hábitos. Então é importante que a gente entenda que nós temos que estar no comando da nossa vida.
Desafiar o senso comum requer uma coragem, uma determinação para se destacar em um mundo que muitas vezes valoriza essa conformidade. A gente está igual a todo mundo. Sair da média, deixar a preguiça de lado, nos ajuda a sermos realmente melhores. E é interessante como pessoas me dizem assim, não, mas você não pode estimular que as pessoas sejam diferentes das outras, as pessoas não podem ser acima da média, porque nós temos que estar em igualdade. Sim, nós temos que estar em igualdade como seres humanos, como respeito, como qualidade, mas a nossa comunidade não vai sobreviver se realmente nós não trabalharmos para sermos melhores. Às vezes as pessoas não veem com bons olhos você tentar buscar alguma coisa, você querer ser alguma coisa na vida, buscar aquilo que você sonha, né? E às vezes tem aquele sentimento, aquela torcida contra, né? Ah, não vai dar certo, não vai adiantar, né? Eu acho que em tudo na vida você tem seus altos e baixos, e o que você tem que acreditar sempre é naquilo que você traz contigo buscando seus objetivos de vida. E aí a PhD, professora em psicologia Carol Dweck, no seu livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, destaca a diferença entre uma mentalidade fixa que gosta mais desses hábitos de não mudar, de ficar no mesmo lugar e ter uma aversão a correr um certo risco, para uma mentalidade de crescimento, onde na mentalidade de crescimento você vai abraçar desafios, vai buscar aprendizado, enquanto você na mentalidade fixa vai ficar estagnado, vai ficar com medo de fracassar, vai ficar com medo do novo. Então é possível que parte da preguiça que as pessoas têm para trabalhar, para serem melhores ou acima da média, esteja ligado a essa mentalidade mais fixa, onde a gente não quer enfrentar novos desafios, a gente não quer aprender continuamente. Então se nós queremos evoluir e nós queremos sair da preguiça, nossa mentalidade precisa ser uma mentalidade de crescimento, né? Vim para o Corinthians em 2008, fiquei 10 anos e meio. Tive a felicidade de conseguir 12 títulos. Campeão do mundo, Libertadores, Recopa. Eu nunca tive a preguiça, nunca tive aquela falta de vontade de recomeçar. E para mim cada recomeço é uma vitória, cada dia é uma batalha vencida. Nós podemos moldar a realidade, então você se prepara para sair da média, você abraça um potencial ilimitado que o ser humano tem, que reside em você, para que você possa, ao evoluir, ser melhor. Quando você sai da média, você encontra um propósito e esse propósito ajuda você a influenciar a comunidade, porque você se torna um exemplo e você obtém desejos de uma forma mais direta, você resolve, os resultados vêm para você, as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a perceber que podem se espelhar em você e você entender que você tem muito mais potencial e que você pode estar em outros patamares, e esses patamares vão fazer com que todos cresçam, não somente você. A garra e a persistência te levam a mais resultados. A jornada para superar a paixão pela preguiça pode ser iluminada por exemplos inspiradores. A gente lembra muito da história do Thomas Edison. Ele fala, eu errei 1000 vezes antes de acertar e chegar na lâmpada. E esse erro para ele fala, eu descobri 9.999 maneiras de não fazer a lâmpada. Então o processo de você entender que você, ao se esforçar, ao tentar, ao experimentar, em algum momento vai levar você a encontrar o sucesso. Então, se vocês quiserem ler isso, está no livro do Edmund Morris, Edison, A Vida Inédita, né? E ele mostra esse esforço contínuo e a perseverança do Edison para poder levar a essas inovações revolucionárias. Mas você pode fazer inovações na sua própria vida, mudando seus hábitos para ser acima da média. À medida que a gente se aprofunda na jornada de transformação pessoal e realização em busca dos seus desejos, fica mais claro que a mudança não vai ocorrer do dia para a noite. Vão existir estratégias práticas que você precisa aplicar para você evoluir. E tem psicólogos como Albert Bandura e nas teorias de autoeficácia,
onde ele fala de desenvolver resiliência necessária para romper com a paixão pela preguiça e abraçar o caminho da mudança. Essa é uma ideia que te ajuda a proporcionar a mudança que você deseja e que a maioria das pessoas acaba deixando de lado, de fato, talvez por não encontrar um propósito para a sua vida. E é importante que você tenha um propósito, o que você quer, onde você quer chegar. E aí você descubra nesse propósito um tesouro, algo que está escondido dentro de você, que vai te impulsionar a superar uma certa procrastinação e um comodismo de se manter em hábitos que não são saudáveis e que não, né, e que a preguiça acaba fazendo com que você fique preso a eles. Quando você se conecta com aquilo que realmente faz o seu coração vibrar, de repente a preguiça perde um pouco de poder. Esse propósito se torna um imã muito forte que te atrai para uma jornada de transformação e dá um novo sentido aos seus dias e te incentiva a abraçar mudanças que antes pareciam impossíveis. O seu mindset de crescimento aparece, a sua energia aparece. Essas estratégias ajudam a você entender como é que você pode programar ou reprogramar a sua mente para criar hábitos mais produtivos e positivos. Quando nós criamos o movimento Saia da Média, o SDM, a ideia foi despertar você que está assistindo, foi criar esse movimento para mostrar para você e para milhares de pessoas que sair da média não significa trabalhar por algo impossível e nem se comparar a bilionários ou pessoas com sucesso midiático, né? Sair da média é encontrar o caminho para a mudança, é abraçar algumas dificuldades que ao longo do tempo vão levar a sua vida a mais realização e mais satisfação. É uma vida voltada a uma filosofia em que você procura alcançar aquilo que você deseja, seja socialmente, seja filosoficamente ou materialmente, como você queira. E aí o movimento Saia da Média vai influenciar também as pessoas que estão ao redor para serem melhores. Você se torna essa influência. Mas você sabe como reprogramar o seu cérebro para ter hábitos mais produtivos? Por isso que o SDM é tão importante, porque você precisa vencer a paixão pela preguiça, que não vai te levar aonde você deseja. A ciência do hábito mostra que as ações cotidianas são movidas principalmente por hábitos automáticos e inconscientes. Quando você entende esse processo, você pode escolher novos hábitos, criar novos gatilhos, você pode se motivar, você pode substituir hábitos improdutivos por comportamentos mais saudáveis e produtivos. Se você não está cuidando da sua dieta, se você não está cuidando do seu físico, se você não está centrando na sua calma, na sua tranquilidade, diminuindo sua ansiedade, você provavelmente não vai conseguir sair da média, você vai ficar repetindo hábitos que não vão levar você aonde você poderia estar. Por meio do exemplo de histórias inspiradoras, né, de pessoas que transformaram suas vidas, por meio de hábitos positivos, você vai perceber que a disciplina é essencial para moldar seu comportamento. Quando você implementar rotinas mais conscientes e saudáveis, você pode construir um caminho para uma vida mais plena e mais realizada. Você precisa entender, né, possivelmente, que você realmente pode ser mais e você descobriu o que você quer para você poder ser mais. Isso vai fazer com que suas expectativas possam ser reais e possam também ser muito atingíveis e muito realizadoras. Para terminar, a gente pode falar que a gente está convidando você para o movimento Saia da Média, para você ter uma reflexão profunda sobre as lições aprendidas na discussão que nós fizemos aqui no vídeo, que você pode se inspirar por uma nova consciência, compreender que a paixão pela preguiça não precisa ser um destino para você, que você pode ter uma escolha para ser melhor, que você pode desafiar e se desafiar e desafiar situações e superar esse mundo mediano no qual as pessoas ficam apaixonadas por não fazer nada e esperando que o sucesso chegue.
Ao longo desse trabalho aqui, a gente explora os desafios da vida moderna, né, da gente desvendar esse significado do paixão pela preguiça, da gente compreender como a repetição pode deixar a gente aprisionado em rotinas monótonas. A gente descobre a importância de romper com o senso comum, buscando uma autenticidade e criando uma mentalidade de crescimento. Você não tem que ser um mero reprodutor de textos, um mero reprodutor de ações. Você tem que pôr a tua marca pessoal. Você tem que ter uma informação, mas o ideal é você conseguir criar em cima dessa informação, para ela ter algum sentido. Se você não, você é um mero reprodutor. Seja você, construa você, saia da média, faça isso para ser influência, para ser o exemplo, e você vai ver que aquilo que você deseja, aquilo que você quer, a sua realização, a sua felicidade serão muito mais profundas. Por maior dificuldade que tinha, a hora que entrava no campo eu deixava tudo fora, né? Ou de família, ou de falta de dinheiro, ou de saber o que vai acontecer amanhã. Nós aprendemos com os exemplos de pessoas que superaram a preguiça, alcançaram suas metas, provando que a mudança é possível para todos. Exploramos o poder dos hábitos e como podemos reprogramar nossa mente para criar uma vida mais produtiva e significativa. Agora você está sendo convidado para abraçar o movimento em direção a uma transformação pessoal e a realização. A gente espera que cada espectador que está aqui do outro lado da tela se inspire em um desejo de mudança, enfrente a inércia da preguiça, pois a sociedade espera pessoas melhores. Você deseja coisas melhores e de qualquer forma você pode. A jornada para uma vida mais proativa e realizadora não é fácil, mas é recompensadora. Você pode encontrar força, você pode buscar seus sonhos e seus objetivos, e as palavras que nós estamos deixando aqui para você podem servir de inspiração, de exemplo, para que você construa uma trajetória rumo a este crescimento pessoal. Nós terminamos aqui esse documentário com um convite para cada um. Dê o primeiro passo, escolha o movimento e trilhe o caminho da mudança. Rompa com a paixão pela preguiça, embarque em uma jornada de autodescoberta e realização, porque o futuro está em suas mãos. Seja protagonista da sua história. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada inspiradora e até breve.